Saudações, meu querido irmão. Que a paz e a graça do nosso eterno Criador Yahweh seja contigo que está vendo esse vídeo. Bom, meu nome é Elvis de Pelvis Prosser. Eu sou um ex-ateu e já frequentei o sistema religioso desde quando eu era criança. Eu cresci no sistema religioso. Eu nasci católico, fui batizado na igreja católica e permaneci até aos meus 14 anos, quando comecei a perceber e enxergar coisas erradas no sistema religioso católico, como confissão, só padre, catecismo, os mandamentos da igreja, adoração de imagem, essas coisas. Após isso, eu me tornei evangélico. Fui convidado por um pastor, pessoas da igreja, até um pastor, fiz muita amizade com um pastor, que eu gosto muito dele. O nome dele é José Rosa, uma pessoa de bem. E eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana. Depois da igreja presbiteriana, eu frequentei várias denominações evangélicas. Igreja Universal, a própria presbiteriana, a Maranata, Testemunho de Jeová, Assembleia. Tenho amigos até hoje em todas essas denominações, inclusive amigos, profetas que têm um dom de revelação, que eu constatei realmente que tem o dom de revelação. Mas antes eu não acreditava nessas coisas, porque a igreja presbiteriana era muito morta. Ela não ensina sobre os dons de espírito, os dons espirituais que o eterno Criador dá aos seus servos. Então, expulsar o dom de pisar serpente, escorpião, dom de cura, expulsar demônios, essas coisas. E eu cresci, fui até os 20, 21 anos, eu fiquei na igreja evangélica. E até no início eu separava, quando eu comecei a trabalhar, eu separava os meus 10% e dava para a igreja, porque eu, como pensava assim, como a maioria até hoje crê, que o dízimo é uma obrigação nossa para com o Criador, que ele precisa do nosso dinheiro para poder sustentar a obra dele, que é a igreja. Então eu dava os meus 10%. Só que com o tempo eu fui enxergando muita coisa errada na religião. Eu sempre fui um cara muito curioso. Foi um defeito meu, ao mesmo tempo foi uma qualidade minha, porque eu comecei a ler muita coisa, vi muita coisa errada em religião também, na própria religião evangélica, alguns livros que falavam sobre coisas negativas da religião, das religiões. Isso foi me despertando aos poucos. E teve uma situação bastante curiosa que aconteceu comigo, que eu estava na igreja e eu vi um mendigo, chegou um senhor necessitado, todo maltrapilho, entrou na porta. Eu estava no último banco da igreja e o pastor estava pregando e o diácono estava na porta. O diácono, todo mundo sabe que é um ajudante, Na tradução, na verdade, é um ajudante. Estava na porta para poder guardar a entrada da igreja. E ele entrou maltrapilho e pediu uma comida, cesta básica, porque ele tinha 3 filhos, uma esposa, e eles estavam há muitos dias sem comer. E as crianças com fome, debilitadas, fracas, e ele também, todo sujo. E na hora que ele entrou, o diácono simplesmente barrou ele e falou a seguinte frase: falou assim: amigo, desculpe, mas você não pode entrar na casa de Deus desse jeito, porque você não está com trajes decentes para a casa de Deus. E eu fiquei muito triste por aquela situação, Eu sempre pensei que desde criança eu vi meus pais ajudando as pessoas, os pobres, nossas famílias, e eu sempre tive noção de ajudar os nossos irmãos. Não porque eu vi nada escrito, eu não vi isso ainda. Comecei a ver depois, quando eu comecei a ler escritura. Mas desde novo eu sempre tive o entendimento de que nós que temos mais condição, ajudar aqueles que têm menos condição, ajudar os nossos irmãos necessitados. Entende? E eu vi isso muito errado. E ele voltou triste, saiu da igreja triste, sem nada. Eu até pensei assim comigo, poxa, eles acabaram de levantar uma oferta, será que não dava pra dar pra esse moço não, pra ele comprar uma cesta básica, fazer umas compras e levar pra ele? A igreja não fez isso, cara. Eu fiquei muito indignado, furioso e revoltado com aquela situação. E logo em seguida eu abandonei a religião. Eu já tinha visto muita coisa errada na religião e abandonei. Fiquei no mundo. Não que eu comecei a fazer coisa errada, mas simplesmente eu parei de frequentar a religião. Ainda tinha os amigos dentro da religião, mas não ia mais. Eu era convidado para ir visitar, mas não ia. De vez em quando eu ia numa ou outra, por causa dos amigos só, mas não por causa mais de igreja, por causa de religião. Igreja entre aspas, porque igreja somos nós, a Roleal. Então não fui mais. E comecei a ler muita coisa. Li muito sobre satanismo, magia negra, ocultismo. Li sobre feitiçaria, a Bíblia do diabo, entendeu?
li sobre maçonaria, vi muita coisa sobre maçonaria. Ateísmo, que eu me afundei. Eu não virei satanista, mas eu acabei caindo no laço do ateísmo e eu me tornei um confesso ateu. Perdi toda a minha fé naquilo que eu aprendi desde pequeno sobre o cristianismo, sobre a nossa salvação, sobre o Messias, sobre o eterno Criador, nos anjos, em tudo que eu aprendi. Eu vivia muito amargurado e muito revoltado, porque eu acreditava que eu tinha sido enganado pela religião durante todos esses anos da minha vida, que nada disso existia, que era tudo uma farsa. O nome de Jesus é uma farsa também. Naquela época, em 2000, eu já tinha descoberto isso, que o nome do Messias não era Jesus. E por consequência, se você acredita que o nome é verdadeiro, então você acredita que a pessoa também é falsa, que o nome é falso. Acredita também que a pessoa dele é falsa também, que o eterno Criador também é falso, não existe nada. É tudo fábula, é tudo fantasia. Fecha a porta. Tudo fantasia, entendeu, meus irmãos? Então eu perdi minha fé e cada vez eu me afundava no ateísmo. Eu lia muita coisa a respeito de artigos ateus, né, livros ateus. Tinha muita amizade de amigos ateus e até hoje tem. Sinto por eles até hoje, tento levar meu testemunho, tento pregar a palavra para eles, dar condições de fé para eles que eu aprendi a ter. Eu tive depois que o eterno Criador me deu, teve piedade de mim e me livrou do ateísmo. Então, resumindo, o que eu posso dizer para vocês, meu irmão, o tema aqui do meu vídeo, eu estou falando que o nome do eterno Criador é Yahurim. O nome dele, na verdade, é Yahu. E seus títulos é Urim, que alguns traduzem como Supremos ou Majestades, e outros Eternos Criadores ou Seres Eternos Criadores. Eu, na verdade, eu cheguei num consenso de pesquisa que eu propriamente fiz e constatei que, na verdade, a melhor tradução para a palavra Urim é Eterno Criador. Isso foi muito tempo até eu chegar a essa conclusão, como muitos outros já chegaram. E temos o nome do filho dele, o filho unigênito, o seu ungido, o Messias, Almer Rushafai, que é Yahushua, que significa Yahu é salvação. Alguns falam Yahu salva, Yahu salvará, mas Shua, meus irmãos, eu sou professor de inglês e português, eu conheço muito sobre tradução e conheço um pouco de hebraico. Shua é um sufixo que significa salvação, é um substantivo. Não é verbo, salvar, salvará, e sim salvação, que é o substantivo. Portanto, a tradução do nome Yahushua nada mais é que Yahu é salvação, porque quem salva realmente é o eterno Criador, através de seu filho. E o tema que eu coloquei aqui é: quem ama seu semelhante, quem ama o seu próximo, ama o seu Criador. Então vamos lá, o que o eterno Criador tem a falar com a gente, as ordenanças, os mandamentos que ele fez para nós a respeito de nós olharmos nosso próximo, amarmos nosso próximo e fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Vamos ver. Virtude e obrigação de ajudar os pobres. Esses versículos, meus irmãos, eu elenquei das escrituras porque eu já li as escrituras várias vezes. O Velho Testamento eu já li 2 vezes e o Novo Testamento eu já li várias vezes, sem falar que eu conheço todos os apócrifos. Os apócrifos, para quem não sabe, são livros ocultos ou que foram ocultados pela Igreja Católica. Eu tenho todos no meu computador, eu já li todos, tem muita coisa muito boa. Tem alguns que não são autênticos, eu advirto quanto a isso. Alguns não são autênticos, são realmente criados por pessoas mal intencionadas. Mas eu constatei e tenho aqueles que são autênticos e tem muita coisa reveladora, muita coisa importante, muita coisa esclarecedora a respeito da palavra do eterno Criador Yahurim. Então eu elenquei esses versículos aqui que falam sobre a virtude e a obrigação de ajudar os povos. Vamos lá ao versículo. A água apaga a chama, a esmola expia os pecados. Esse versículo você vai encontrar na Bíblia Jerusalém, ou qualquer Bíblia católica, cujo nome do livro é Eclesiástico 3:30. Não é Eclesiastes que tem na Bíblia protestante, e sim Eclesiástico, que está na Bíblia católica. Os protestantes tiraram esse livro por alguma razão que eu sei qual é, porque esse livro fala muito de ajudar o pobre, muito amor ao seu semelhante e sobre ajuda ao pobre. Você vai ver vários versículos aqui que eu vou elencar, vou ler aqui para vocês, que fala a respeito de ajudar o pobre. E por essa má intenção, os protestantes, os evangélicos, os líderes, a elite evangélica, a sociedade bíblica do Brasil, eu estou fazendo uma denúncia contra eles. Eles tiraram não só o Eclesiástico, como o livro de Tobias e outros livros que estavam no cânon
da Bíblia da Igreja Católica, porque a nossa Bíblia, querendo ou não, os evangélicos têm que aceitar. Quem compilou foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não sei por que eles inventam de tirar 6 livros dizendo que não foram inspirados pelo Eterno Criador, sendo que os outros tudinho foi selecionados pelos próprios católicos. Vejam só como é que os evangélicos são incoerentes nos seus argumentos, nos seus pensamentos. Eles não sabem nem o que dizem, entendeu? Então eu tenho uma Bíblia católica e já li ela toda. Eu tenho uma Bíblia protestante, eu tenho uma Bíblia João Ferreira de Almeida, eu tenho uma Bíblia Jerusalém, que é católica, e tenho uma Bíblia corrigida nos nomes hebraicos também, que eu tenho ela em arquivo PDF que eu recebi de um amigo, um ex-padre, que se converteu aí ao Ruxa e que me passou esse arquivo em 2009, que eu comecei a conhecer os nomes verdadeiros através dela. Então, vemos aqui que o versículo fala: a água apaga a chama, a esmola expia os pecados. Eclesiásticos 3:30. O próximo é: não recuses ao pobre a sua subsistência e não faças enfraquecer os olhos do miserável. Eclesiástico 4:1. Vocês podem ver. Aqui é uma ordem do Eterno Criador. E o verbo está no imperativo. Quando fala não recuses, é uma ordem. Ou seja, o Criador está falando: você não deve recusar ao pobre os seus meios de sobrevivência, subsistência, os meios necessários para sobreviver: comida, vestuário, cobertor, etc. Você não pode ver seu irmão passando fome, passando necessidade, nu, descalço, e recusar isso a ele. Se você uma vez pode ajudá-lo, você tem como ajudá-lo, você é obrigado a ajudar, porque isso não é só uma bondade que o Eterno Criador vê em você, mas uma ordem que o próprio Eterno manda a todos nós, a cada um de nós, seus filhos, fazer para com seus outros filhos do Eterno Criador, nossos irmãos. Então devemos fazer sempre, todos os dias, sempre que nós pudermos. Às vezes não podemos colocar nos nossos compromissos, nossas famílias, nossos compromissos do mundo, como faculdade, cursinho, o dinheiro que a gente recebe realmente é pouco. Mas sempre sobra, meus irmãos, um pouco para poder ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão à nossa frente, o nosso próximo, o nosso semelhante, entendeu? Sempre sobra. Eu sou a prova disso, que eu já ganhei pouco. Eu trabalhei muito com orelha no mercado, entendeu? Eu trabalhei em mercado de madrugada e meu dinheiro eu separava 10% para dar pro pobre. Então chegou uma época que eu não dava mais pro pobre. Eu pegava 10% do meu salário e comprava a cesta básica e dava pro pobre por necessidade. Eu sempre fiz isso. Qualquer um pode fazer isso também. Não dê mais seu dinheiro para essa religião vagabunda chamada cristianismo católico e protestante, o evangelho. Não dê mais seu dinheiro. O Eterno Criador ficará muito mais feliz se você pegar esse dinheiro e reverter em comida, vestuário, alimento, calçado e dê pro seu irmão. Acredite, porque eu sei, muitos sabem dessa verdade. Próximo versículo fala: não faça sofrer, aqui é uma ordem também, está no imperativo. Não faça sofrer aquele que tem fome. Não frustres o homem na sua carência. Eclesiásticos 4, versículo 2. Aqui ele está numa ordem: não faça sofrer aquele que tem fome, meus irmãos. E não frustre, ou não cancele o objetivo, ou não deixe o homem perecer na sua carência, na sua necessidade. Ajude-o, dê aquilo que ele precisa. O próximo versículo diz: não agites mais um coração exasperado. O coração o que é um coração exasperado? Um coração desesperado, preocupado, irritado com a vida. Não recuses teu dom ao necessitado. Eclesiástico 4:3. Aqui, como pode ver, não é um pedido, é uma ordem. Não agites, está no imperativo, é português. É uma ordem: não agites mais um coração exasperado e não recuses teu dom ao necessitado. Próximo: não rejeite o pedinte oprimido, não desvie teu olhar do pobre. Eclesiásticos 4:4. Conseguem ver? O Criador dando uma ordem para você não rejeitar o pedinte oprimido. Quando o pedinte chegar para você, não dê mexaria que esses cães gulosos do sistema religioso ensinou a dar você umas moedinhas pro pobre. Não dê não, meu irmão. Dê um dinheiro, dê uma esmola. Até essa palavra esmola não é legal falar. O correto é beneficência, que significa uma ajuda. O suprimento, uma subsistência ao irmão que está precisando. Se você não quer dar dinheiro, compra a cesta básica. Ou dá uma nota de 10, de 5, 50, 100, mas não dê mixaria não, meu irmão. Esse negócio é feio, de dar mixaria pro pobre. Não faça isso não, o Criador vê essas coisas até em você. E acredite, aquilo que você semear com abundância, você colherá com abundância também.
Se você for um ajudante, um caridoso, abundante, o eterno Criador vai te ajudar muito mais na frente. Ele vai te dar mais meios de condição de você ajudar mais ainda os seus irmãos, o pobre. Próximo versículo. Não desvie teu olhar do que pede. Aqui é uma ordem. Não desvie, está no imperativo. Ou seja, é uma ordem do eterno Criador. Não desvie teu olhar do que pede. Não lhe dê motivo para te amaldiçoar. Eclesiásticos 4:5. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes acontece de um pedinte te ajudar e você simplesmente fechar o vidro do carro ou virar de lado e ir embora, e ele no íntimo dele falar: seu desgraçado, que você se dane, que você morra. As pessoas amaldiçoam as outras direto, meu irmão. Não dê motivo para essas pessoas te amaldiçoar, não. O pobre pecar contra você pelo fato da sua maldade, porque você está fazendo, o mais errado é você. Porque ele te amaldiçoou por causa que você deixou de dar a ele aquilo que ele pediu, que é obrigação. O eterno Criador mandou você não desviar o olhar dele para não dar motivo de amaldiçoar, e ele te amaldiçoou, então dê. Então o que acontece? No próximo versículo: inclina teu ouvido ao pobre e responde-lhe a saudação com carinho. Eclesiásticos 4:8. Próximo: seja caridoso para com os humildes e não os faça esperar sem tuas esmolas, ou a palavra melhor traduzida, sem tua beneficência, que é a melhor palavra, ajuda de custo aos seus irmãos, aos pobres. Eclesiásticos 29, versículo 8. Próximo: por causa do mandamento. Aqui, como é bem claro, mandamento é uma ordem, uma ordenança, meu gente. Olha o mandamento aqui: socorre o pobre, é uma ordem, está no imperativo. O Criador está mandando você, está ordenando você, está lhe dando uma ordenança. Socorre o pobre em sua necessidade, não o despeça sem nada. Eclesiásticos 29, versículo 9. Próximo: sacrifica o teu dinheiro por um irmão ou um amigo que está em necessidade. Eclesiásticos 29:10. Aqui, como você vê, o verbo está no imperativo, é uma ordem também. Não é um pedido, é uma ordem. O Criador, temos que saber que o eterno Criador, ele não pede nada a ninguém, ele manda. O eterno Criador não pede, ele manda porque ele é soberano, ele é supremo, ele é o eterno Criador, ele é o manda-chuva, quem dá as capas é ele. Seja abundante, próximo versículo: seja abundante em suas esmolas para com o pobre, e elas te livrarão de todo mal. Eclesiásticos 29:13. Sim, isso aqui é uma promessa. Se você é uma pessoa caridosa e ajuda seus irmãos, ama os seus irmãos e sempre os ajuda, o Criador não vai esquecer nunca de você, meu irmão. E sempre ele vai te dar livramento. Isso aqui é uma promessa de livramento que o eterno Criador te dá. Foi o que aconteceu comigo, que depois eu posso contar. Sempre fui um caridoso, mas por causa da minha ignorância e minha incredulidade, eu virei ateu e fui pro mundo, virei alcoólatra. Entendeu? Virei ateu, comecei a ler muitas coisas a respeito do mundo, fiquei com a cabeça virada, comecei a me afundar em bebida, comecei a estragar a minha vida, e o eterno Criador me salvou do ateísmo, do alcoolismo e me trouxe para o seu seio. Isso aconteceu comigo com promessa, eu sou testemunha disso, isso é verdade. Próximo versículo fala: quem ajuda o pobre empresta ao Criador, e ele, o Criador, lhe pagará este benefício. Aqui a palavra está correta, não é esmola, é benefício, ajuda de custo que você deu. Provérbio 19:17, está na Bíblia protestante também. Então, se você ajuda o seu irmão, socorre o pobre, o Criador nunca vai esquecer de você. Ele pagará esse seu benefício na hora que você mais precisar. Próximo versículo: para quem dá ao pobre não há necessidade, mas quem dele esconde os seus olhos terá muitas maldições. Aqui outro versículo falando de maldições. Provérbios 28:27. Muito cuidado, meus irmãos. Nunca negue pão ao pobre. Nunca negue subsistência ao necessitado, porque isso é maldição. Ai daquele que vê seu irmão com fome, definhando de fome, e não dá um pão, não dá uma comida, não dá um alimento. Coitado dele na mão do Criador. E eu vou dizer mais tarde por quê. Próximo versículo: abre a tua boca, julga retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Provérbios 31:9. De novo está no imperativo, é uma ordem. Está falando: abre a tua boca, julga retamente. Não julga pela aparência. O eterno Criador, o Messias, aliás, ele fala nos evangelhos para a gente julgar as pessoas com a reta justiça, não pela aparência, mas aquilo que realmente são e aquilo que realmente fazem. Não só pelo alto, pelo que você vê uma pessoa e julgá-la pela sua aparência, pela sua pobreza. Não, jamais, meus irmãos.
próximo versículo fala, isso aqui é o clássico, né? Que está escrito em 2 Coríntios 9:9. Distribuiu, deu aos pobres, e essa justiça gerará efeitos que permanecerão para sempre. O sistema religioso não lê esse versículo aqui, eles lê só onde fala que Deus ama quem dá com alegria, aquele tipo de versículo que a gente aprende no sistema religioso. Mas a oferta nunca é para a igreja, nunca foi, sempre foi para os pobres, para os necessitados, viu, meus irmãos? Próximo, aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Aqui está bem claro, aquele que tem condição de fazer o bem, que tem meio suficiente para fazer e não faz, só por isso já está pecando, porque ele pode ajudar o irmão e não ajuda. E é um pecado gravíssimo você ver seu irmão em extrema necessidade e não ajudá-lo. Próximo, faça justiça ao pobre e ao órfão, ajude o aflito e o necessitado. Salmos 82:3. Próximos versículos, vamos ver. Bem-aventurado é aquele que socorre o pobre, pois no dia da sua adversidade, dificuldade, entendeu? Coisas ruins que aconteceram com ela, o Eterno livra, o Eterno guarda e dá-lhe prosperidade na terra e não o entrega ao desejo dos seus inimigos. O Eterno o restaura e cura no seu leito enfermo. Salmo 41. É muito poderoso esse salmo aqui, meu irmão. Terra em mim, no hebraico. Próximo. Nisto conhecemos o amor. Ele, o Messias, deu sua vida por nós, e nós também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão em necessidade e lhe vira as costas, como permanecerá nele o amor do Criador? 1 João 3, versículos 16 e 17. Me diz, meu irmão, se você fala que é religioso e sai da igreja, vê seu irmão em necessidade e não o ajuda, não dá um alimento, não dá um vestuário, entendeu? Não dá um calçado, não ajuda ele com meio de subsistência. Como é que você diz ser filho do Criador se você vê seu irmão em necessidade e não o ajuda? Você é um hipócrita. Você é um falso, mentiroso e um fingido. Você tem que ajudá-lo sim, porque é uma ordem do Eterno Criador. Então começa a executar isso na tua vida, se tu quiser entrar no reino dos céus. E em segundo plano, que se quiser uma ajuda do Eterno Criador neste mundo. Próximo versículo. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã não tiver o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, procure mais é viver pacificamente, meu irmão, vá se aquecendo e comendo como puder, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16. Resumindo, é o seguinte: se você banca seu religioso, dá seu dízimo da sua oferta para a igreja e vê seu irmão passando necessidade e não ajuda, sua fé é morta, cara. Você não tá, pode sair da igreja, pode morrer, porque não vai adiantar nada você estar dentro dessa religião vagabunda chamada cristianismo, ou seja, qual for ela, e você vê seu irmão com fome e necessidade e não ajudá-lo. Pode sair, porque você não está praticando um amor ao próximo que o Criador tem mandado na sua escritura, não. Porque essa religião vagabunda, essa religião ordinária, não ensina os seus fiéis a ajudar os seus irmãos, porque elas querem ganhar dinheiro. A religião vive de dinheiro, não acorda. Então, se você é tipo desse religioso que dá o seu dízimo, dá o seu tudo, dá suas ofertas para a igreja e esquece do seu irmão, meu irmão, pode esquecer que não vai ter nada na parte do Eterno Criador, não. Sinto muito lhe dizer isso, viu? Sinto muito, você está vivendo em pecado e não em bênção. Sinto muito, começa a ajudar o seu irmão. Abre tua mão pro teu irmão. Se você quiser receber bênção nessa tua vida aqui na terra, quiser a ajuda do Eterno Criador, e sobretudo se quiser entrar no reino dos céus. Porque pessoas avarentas, pessoas gananciosas, pessoas que não têm amor ao próximo, que não ajudam seu irmão, o lugar delas é no lago de fogo. Você tem que saber disso e você vai ver mais na frente. Então, vamos ver aqui em Isaías, Velho Testamento, o que o Criador fala a respeito do dízimo. Qual o dízimo verdadeiro que agrada ao Eterno Criador e ao reino? Está escrito aqui em Isaías. Seria este o jejum? Eu peguei já esse versículo, mas o fato de eu ter pegado esse texto aqui, esses versículos isolados, não vai ferir o contexto do texto não, meus irmãos. Pode ficar despreocupado. Quem quiser ler, pode ler tudo. Eu só peguei aqui por ser prático para não consumir muito tempo. Está escrito o seguinte: seria este o jejum que eu escolheria, que é o Eterno Criador que está falando, que o homem um dia aflige a sua alma e que inclina a sua cabeça com junco,
O junco é uma planta que é muito comum lá em Israel, que ela quando cresce ela vai se curvando. E estenda debaixo desse saco cinza, chamarias tu a isso jejum e dia aprazível, agradável ao Eterno. É isso, o Eterno está falando isso. O fato de você ficar com fome, e ele está falando para os israelitas, e se vestir de saco de cinza, jogar cinza sobre o corpo e ficar se inclinando em humilhação para o Eterno Criador, é isso que realmente é o Criador se agrada? Claro que não é, ele está falando aqui que não é. Ele nunca pediu isso. Esse negócio de jejum, quem inventou foi o homem. O Messias só fez para poder cumprir uma prática costumeira que entrou na lei de Moisés tempos depois, colocada pelos próprios sacerdotes levitas. Só por isso, mais nada. O Eterno Criador nunca pediu jejum, e vamos ver mais na frente. Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Olha qual o jejum que agrada o Eterno Criador. Que solte as ligaduras da impiedade. Você deixar de ser impiedoso com seus irmãos. Ver seu irmão em necessidade, precisando de ajuda, e não ajudá-los. Que desfaça as ataduras do jugo. Jugo é o que? O peso, o fardo que coloca sobre elas. Principalmente a religião coloca sobre elas, pedindo dízimo e oferta, e fazendo campanha, um tanto de coisa que não existe na Escritura. E que deixe os livros dos oprimidos, as pessoas que são oprimidas pelos mais ricos, e despedace todo o jugo. Na verdade, o jejum que agrada o Criador não é você ficar com fome, é você se abster de si próprio, deixar de comprar um carro do ano, entendeu? Coisas muito gostosas, lanchonete de luxo, e você separar um dinheiro e fazer cesta básica e dar para os seus irmãos. Assim você está fazendo jejum, você está tirando e se abstendo da sua necessidade para ver a necessidade dos seus irmãos. É isso que o Eterno Criador está falando, trazendo no contexto de hoje, 2015, que estamos vivendo. Mas aí adiante fala: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Olha só que lindo que o Eterno Criador está falando aqui em Isaías, meus irmãos. Ele está falando assim, para tu repartir o teu alimento com o teu irmão que está passando necessidade, com faminto, com miserável, com pobre. E quando você vê uma pessoa abandonada, para você ajudá-la. Claro que hoje em dia é muito difícil você pegar uma pessoa abandonada e colocar dentro da tua casa, porque você não sabe a índole dela, o que ela pode fazer com você, se é um assassino, entendeu? Se é uma pessoa má, uma ladra, você não sabe. Então hoje em dia quase impraticável isso aqui que o Eterno Criador está falando. Mas tem como você praticar isso? Em que forma? Você ajudando ela a ter um lar, fazendo uma corrente de ajuda com os outros irmãos, arrumar um lar para essa pessoa para ela poder morar. É possível também, ela não precisa morar na sua casa, mas é possível você fazer uma vaquinha. Não gosto desse nome vaquinha porque é micharia, mas uma corrente com vários irmãos para poder comprar um lar, dar um lar para essa pessoa. Mas a gente fala, então olha o que vai acontecer quando você vira uma pessoa que ama o seu semelhante e ajuda o teu próximo através da caridade. É uma promessa aqui que o Eterno Criador lhe dá. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, que é uma promessa. Nenhuma doença te afligirá, nenhuma, porque o Eterno Criador vai te curar em tudo de ruim que tu tiver na tua vida. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Eterno será a tua retaguarda. Você será uma pessoa iluminada pelo resto da tua vida, meu irmão. Aleluia. Então chamarás, e o Eterno, está escrito Senhor, mas eu vou tirar porque essa palavra nós já sabemos que não é o original hebraico. Então vamos colocar o Eterno. Então clamarás, e o Eterno te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar iniquamente, ou você deixar de fazer coisas ruins, deixar de ser impraticável na sociedade, deixar de falar coisas iniquamente, coisas de injustiça, maledicência, mal do próximo, entendeu? Mentira, fuxico, arquitetar coisas ruins para poder matar o seu irmão, assassinato. Isso tudo é falar iniquamente, falar com injustiça, praticar injustiça. Mas adiante fala: e se abrires a tua alma ao faminto, ao miserável, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e tua escuridão será como o dia. Você será a luz do mundo, meu irmão. Olha a promessa aqui, cara, aleluia. E diz: e o Eterno, vamos novamente tirar aqui, e o Eterno te guiará continuamente, e te fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificarás os teus ossos.
e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha só que promessa pra tu. Você vai ser um cara mais que bem-aventurado, meu irmão, se tu amar verdadeiramente os seus irmãos, orar pelos seus irmãos, até pelos aqueles que te perseguem, pelos aqueles que te odeiam, que te criticam, que te desprezam. Ore por todos eles e abençoa todos eles. A sua oração deve ser sempre assim: meu Pai, obrigado por tudo. Eu amo todos os meus irmãos no planeta e eu abençoo todos eles no mundo todo, em todas as épocas, em especial teu povo em Israel. No nome santo de Yahushua, Palmer Ruchihai, no de Tzorati. Essa é a oração verdadeira. Mais à frente diz: e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, prazeroso, e o santo dia do eterno digno de honra eterno, e honrares, não seguindo os teus caminhos, teus preceitos de homens que os homens inventam, a religião, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás, se regozijará, se alegrará no eterno, religará no eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai e arrocar, porque a boca do eterno o disse. Que promessa maravilhosa, hein, meus irmãos? Aqui está. Você pode achar esse texto em Isaías 58, capítulo 58, versículo 6 e 14. Pulando, vamos mais adiante, está falando no livro de Tiago. Vamos ver qual é a verdadeira religião para o eterno Criador. Como diz, está escrito: a religião pura e imaculada, ou seja, sem mancha, sem mácula, para o nosso Rim, nosso eterno Criador e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas. Isso você tem que interpretar o seguinte no dia de hoje: é ajudar os necessitados nas suas necessidades e se abster, se privar da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião não é ser judeu, não é ser católico, não é ser evangélico. Não, a verdadeira religião é você amar o seu eterno Criador, amar o seu semelhante e ajudá-lo quando você vê-lo em necessidade. Isso é a verdadeira religião. Então, vamos, para poder encerrar, vamos lá no Mateus 25. Mateus 25, para ver o que o eterno Criador, o que o Messias fala a respeito de ajudar os pobres. Vejam comigo. Mateus 25, de 34 a 46. Então dirá Yahushua aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me destes de vestir. Então os justos lhe responderão: mestre, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede te demos de beber, estiveste nu e o vestimos? Ao que lhes responderá Yahushua: em verdade vos digo, cada vez que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então os que estiverem à esquerda, Yahushua dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes o que comer, tive sede e não me destes de beber, estive nu e não me destes o que vestir. Mateus 25, versículo 34 e 46. Portanto, encerrando, meus irmãos, é muito sério. Se você quer dar o reino dos céus, se você quer entrar no reino do eterno Criador, no reino celestial, abra a tua mão, ajude o seu irmão, ame o seu próximo, largue o caminho do mal. Não dê mais seu dinheiro suado para essa religião vagabunda chamada cristianismo, católico e evangélico. Separa 10% do seu salário ou até mais. Não precisa ficar aprendendo a 10% não. Isso é só um modelo que eu estou dizendo, meus irmãos. Eu quando vou ajudar meus irmãos, não dou só 10% não, de modo algum. Eu ajudo com aquilo que eu posso, até mais. Eu já dei muito mais. Eu falo isso por mim, não falo para me aparecer não, porque eu não preciso me mostrar para nenhum de vocês. Mesmo porque vocês nem me conhecem, estão vendo minha face. O eterno Criador conhece todas as minhas obras. Então eu falo para vocês, meus irmãos, se vocês querem ser bem vistos pelo eterno Criador, comece a ser caridoso. Abra tua mão para o teu semelhante. Não dê mais dízimo, não dê mais oferta. Como eu disse, o dízimo é da lei de Moisés. Foi dado a Moisés.
Os 10 mandamentos foi dado a Moisés para o povo israelita, para aquele povo lá naquela época lá. Nunca foi para os gentios, nós daquela época, não era para nós daquela época. Nós éramos gentios se existisse nós, os brasileiros, naquela época lá em Israel, quando foi dada a lei de Moisés. A gente não fazia parte da aliança, meus irmãos. Encarem isso é a grande verdade. O dízimo nunca foi para nós. E outra, depois quando o Messias veio, o Messias Yahushua, chamado Jesus no sistema religioso, veio e morreu no madeiro, de pendurar no madeiro e ressuscitou, ele acabou com isso, ele falou, está consumado, ou seja, acabou a velha aliança e começou a nova aliança. A nova aliança agora é pela graça, pela rodaial, pelo favor imerecido. Não é mais por cumprir lei de Moisés, não. No caso para eles, os israelitas e ashorolitas, eles não podem viver debaixo da lei, porque eles vivem debaixo de maldição, meus irmãos. A nossa lei agora só é duas: é amar o eterno Criador sobre todas as coisas e amar o próximo, nosso semelhante, como a nós mesmos. Essa é a lei. E quando você ama o seu próximo, você o ajuda também, faz caridade. Isso está incluído na lei, nesse mandamento que o Messias nos deixou. Então não dê mais seu dízimo, não dê suas ofertas para a igreja. Separe o seu dinheiro e dê sempre para o seu irmão necessitado. Faça cestas básicas e ensine isso também a seus irmãos, a eles poderem praticar, começar a aplicar isso na sua vida, praticar o bem. Isso é boas obras que a Escritura fala: praticar o bem, praticar a caridade, filantropia, caridade, ajuda o próximo, ajuda quem precisa, dê alimento àquele que tem fome, dê vestuário àquele que está nu, dê calçado àquele que está descalço, dê cobertor àquele que está com frio. Isso, meu irmão, é isso que vocês devem fazer. Então eu vou ficando por aqui, foi um prazer. Meu nome é Elvis de Pelvis Prosser, sou um emissário, um missionário, resgatado do ateísmo, sou um ex-ateu, confesso, e deixo essa palavra com vocês. Eu abençoo todos vocês, na vida de vocês, hoje e para todo sempre, no nome santo de Yahushua, Homer Hushai, no de Tsorati. Amém. Que o eterno Criador Yahuwah esteja convosco.